que agora ele é um vivo, ele é um morto-vivo. Ele não vive mais para as suas paixões da carne. Ele vive agora para Cristo, mesmo estando na carne, mas ele vive a vida de Cristo dentro dele. Isso aqui é a salvação da alma. Ele está se crucificando as suas paixões. Isso aqui que é a salvação da alma. Entendeu? É todo dia você se crucificar junto com Cristo, negando a si mesmo, até chegar a um ponto de você falar, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Logo que vem o Espírito Santo, vem Cristo dentro de nós. Então, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Romanos 6:8. Romanos 6:8. Romanos 6:8. Fala assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Cristo nasce em você, com Ele viveremos. João 6:57. João 6:57. Abre aí. Esse curso aqui é para quem gosta de Bíblia, para quem quer aprender Bíblia. Quem adquiriu um baú de ouro. Faculdade de teologia não tem isso aqui, mas nem pode procurar, você não vai encontrar. Isso aqui é vida, isso aqui é vida, você vai amadurecer muito. João 6:57. 57. Cadê? Aqui. Assim como o Pai que vive me enviou, Jesus falando, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, quando eu me alimento de Cristo, o pão vivo que desceu do céu, eu vou me alimentar dele e eu vou viver por ele e vou viver eternamente. Ok? Então, volta agora em Gênesis 1:3, vamos lá. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, depois que o Espírito Santo pairou sobre as águas, essas águas de morte, de dilúvio, foi a palavra, que a palavra veio trazer luz no verso 3 aqui, né? Então, depois que o Espírito Santo pairou sobre essas águas de morte, foi onde o Espírito Santo, né, pairando, veio o que? A palavra, né? Veio trazer luz aqui nesse verso 3, ó. Haja luz e houve luz. Então, a palavra de Deus não pode trazer luz, revelação, vida, onde não paira o Espírito Santo. Nossa! A palavra de Deus, porque lembra que eu falei? Logo que vem o Espírito Santo, vem Cristo. E quando vem Cristo, ele vai habitar em nós, porque ele é luz que tem vida. Olha a confirmação, o Espírito Santo movia sobre as águas, e quando ele movia, veio a luz, veio a Cristo. Então, onde tem a palavra de Deus, ela não pode, a palavra de Deus que é Cristo, não pode trazer luz ou revelação, que é o tema fundamental deste curso, é revelar as revelações bíblicas, só usando Bíblia através do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus não pode trazer luz ou revelação, vida, onde não paira o Espírito Santo. Abra isso em Salmos 119. Salmos 119. Salmos 119. Salmos 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Onde tem o Espírito Santo, tem revelação. Onde tem o arrependimento, tem o Espírito Santo, tem a Cristo. Versículo 11, versículo 8.
89. 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus não pode trazer luz ou vida ou revelação onde não paira o Espírito Santo. João 5, João 5, abra lá em João 5, anota, é muito versículo, eu falei. João 5, abriu aí? João 5, 24. João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê, ouve e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, tem salvação eterna, e não entrará em condenação, não vai ir por inferno, mas passou do inferno para a vida, das trevas para a vida. Passou do primeiro Adão para o último Adão, para o Adão condenado e caído, para o Adão espiritual do céu que trouxe vida e luz. Você está de brincadeira. Você está entendendo que aonde tem o Espírito de revelação é porque tem o Espírito Santo. Ô louco. João 6, abre em João 6. João 6, 63, ai. E o Espírito é o que vivifica, que traz vida, que traz a palavra, que traz Jesus. A carne para nada aproveita, mas de nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então a palavra de Deus é Espírito de vida. Por isso que quando você vai orar, você tem que falar: Deus, revela para mim a tua palavra, que é Espírito e vida. O que o teu Espírito quer me revelar nesta noite? O que o teu Espírito quer me revelar hoje? Entendeu? Então, mais um capítulo. Mateus 4, do 13 ao 16. Mateus 4, do 13 ao 16. Do 13 ao 16. Diz assim: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, que era onde Jesus morava e tinha uma casa lá. Cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, esse junto ao caminho do mar está falando da cidade de Cafarnaum, além do rio Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, viu a Cristo. Eles estavam sem Cristo, não tinham vida, e os que estavam assentados na região e à sombra da morte, a luz raiou. A luz raiou. João 1. Abre aí. João 1. Do 1 ao 13 eu vou ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. A luz resplandece nas trevas. Olha, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz, resplandeceu nas trevas. A confirmação. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Peraí! E as trevas não a compreenderam. Porque quando o Espírito ele pairava sobre as águas de morte, sobre as águas do abismo, está falando de regiões de demônios, onde era o habitat dele, na escuridão, aonde não tinha vida. Se liga aí. Pega, não tinha vida, ok? Por causa que ali eles habitavam pela rebeldia. Ali era o habitat dele, nas trevas, no abismo. E Deus disse:
haja luz e houve vida, houve Cristo. E aqui está falando, e a luz resplandeceu nas trevas. Cristo resplandeceu onde havia essas águas de juízo, lá de Gênesis 1, e as trevas não a compreenderam. Essas trevas não a compreenderam, está falando que essas trevas está tendo discernimento, está falando de demônio, tá? Está falando dos anjos caídos, está falando desses anjos rebelados, tá? Esses anjos que se rebelou. Então eles, cada um foi para cima, outro foi para o abismo, outros fugiram. Os que ficou no abismo não compreenderam, eles não estavam entendendo nada. Olha isso. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que testificasse de Cristo, para que todos crescem por ele. Por João, não era ele a luz, mas que testificasse da luz. Ele não era Cristo, mas ele transmitiu a Cristo igual eu, a você. Ali, verso 9, ali estava a luz verdadeira, que iluminava todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por ele, lá em Gênesis, o mundo foi feito por ele. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Lá em Gênesis fala, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja Cristo. E Deus criou os céus e a terra, está confirmando, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, pela palavra, pelo Logos, pelo verbo. E o mundo não o reconheceu. Eu vim para o seu, vírgula, para o seu povo. Eu vim para o seu, vírgula, mas os seus não o reconheceram. Ele veio para o seu no singular para cumprir o propósito, vírgula, mas os seus, o seu povo judeu, não o reconheceram. Tá aqui, o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram, mas a todos quantos o receberam. Agora está falando também de um povo, de um novo povo, que é o povo gentil, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele deu o poder, esta graça de ser filho de Deus. Quando eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, o ressuscitou. Então deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus por causa da predestinação, ou seja, receberam vida. Então, para a vida ser gerada dentro de mim, o segundo motivo é a palavra de Deus. Então, esse é o segundo motivo, é a palavra de Deus. Então, para gerar vida, tem que ter o Espírito de Deus, que é a palavra, Nós lemos João 1, do 1 ao 13, nós lemos Salmo 119, do versículo 11, 89 e o 115. Agora, abra comigo em Provérbios 30. Provérbios 30. Escute, eu vou falar de novo. Para a vida ser gerada dentro de mim, o segundo motivo é a palavra de Deus. Nós lemos Salmos, nós lemos aí João, né? Agora nós vamos ler Provérbios 30. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Provérbios 30, 5. Versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Mateus 4. Abra aí, Mateus 4. Mateus 4.
Mateus 4, versículo 4, fala assim, ó. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, quem que é? Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Olha aí, então Cristo é a palavra de Deus. Versículo 23, fala assim, ó. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Então Cristo percorria, a palavra percorria. João 17, abre lá. João 17. Olha aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus 4:12. Vamos lá, Hebreus 4:12. Eu só estou falando esses versículos sobre o tema. Para a vida ser gerada dentro de mim, o segundo motivo é a palavra de Deus. Porque o primeiro motivo, vocês lembram qual que era o primeiro motivo? O primeiro motivo é a palavra de Deus só pode trazer luz, vida e revelação quando o Espírito Santo de Deus, ele vai pairando. Aonde tem o Espírito Santo de Deus pairando, vem a palavra de Deus. Quando não vem, não tem como Cristo ele resplandecer a vida e a revelação. E o segundo motivo é para a vida ser gerada dentro de mim, tem que ter um motivo qualquer, é a palavra de Deus. Abre aí, então nós lemos Provérbios 35 em Mateus, João 17. Nós já lemos, agora Hebreus 4. Hebreus 4:12. Fala assim, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, porque a palavra de Deus é viva. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3, anote esses versículos. Toda a escritura é divinamente inspirada. Aqui, o que eu falei? Que a Bíblia é a inspiração de Deus, é um livro inspirado de Deus, e que dentro da Bíblia contém a palavra de Deus. Olha aqui a prova, 2 Timóteo 3 aqui, 16, toda a escritura, isso aqui, a Bíblia, toda a escritura é divinamente inspirada. Quer mais prova que disso? Deus tem a sua palavra que é Cristo. E a Bíblia, ela é a escritura é divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Este versículo eu estou provando na Bíblia. Eu estou provando aqui que a Bíblia ela é um livro inspirado, mas dentro deste livro, dentro desta escritura, contém a palavra de Deus. Não é difícil de entender, gente, está tudo na Bíblia. É que a nossa mente é um pouco religiosa, é uma mente dura, né? É aquela engrenagem que falta óleo. Então nós vemos aqui, em 2 Timóteo, que o segundo motivo é ter a palavra de Deus. Abra aí em Tiago 1:22. Tiago 1:22. Tiago 1:22. Tiago 1:22.
E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. O terceiro requisito para que haja vida, o primeiro requisito, tem que ter o Espírito Santo. O segundo requisito, tem que ter palavra de Deus. E o terceiro requisito para que haja vida é a luz. O terceiro requisito para que haja vida é a luz. Luz é como nutrição divina e como revelação da palavra de Deus. Vamos ver isso? Salmos 36, 9. Salmos 36, 9. Salmos 36, 9. Fala assim, porque em ti está o manancial, em ti está o manancial da vida. Aqui confirma a passagem da mulher samaritana, que Cristo disse, se você bebesse da água que eu tenho para dar, você nunca mais teria sede, que em ti iria fluir o manancial de águas vivas. Ó a confirmação aqui em Salmos 36, 9. Porque em ti está o manancial da vida. Em ti aonde? Em Cristo. Na tua luz veremos a luz. Então o terceiro motivo para que haja vida em mim tem que ter a luz. Porque em ti está o manancial da vida e na tua luz veremos a luz. Isaías 9:2. Isaías 9:2. 9:2. Diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Olha só a confirmação que nós lemos lá, se não me engano foi lá em João. Nós lemos Isaías 9:2, João 1, 4 e 5. Nossa, João 1 hoje está sendo referência para nós, hein? João 1, 4 e 5. 4 e 5. Quatro e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 3, 19 ao 21. João 3, do 19 ao 21. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Confirmou lá em Isaías que nós lemos. Porque todo aquele que se faz mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quando eu faço a obra de Deus, eu venho para a luz para o quê? Para que seja manifesta, para eu receber galardão. Quem não faz a vontade de Deus, faz as suas vontades, não quer vir para a luz, porque sabe que Deus estava cobrando, mas não quer vir, porque vai ser reprovado, vai ser disciplinado, não quer vir. E tem pessoas que também não quer aceitar Jesus, quer ficar sem Ele, quer ficar sem vida. Entendeu? Então, em João mesmo, abre em João 8. Abra aí em João 8. Para eu ter vida, tem que ter luz. Esse é o terceiro requisito. João 8:12. João 8:12. 8:12 fala assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vai ter a luz da vida. João 12:46. João 12:46.
fala assim: eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quanto versículo, tudo ligando um ao outro. Agora eu quero falar que esses são os aspectos de Cristo, tá? Agora eu vou me basear sobre os aspectos de Cristo. E esses são os aspectos de Cristo. Abre lá comigo. Agora nós vamos falar de um outro assunto sobre os aspectos de Cristo. E esses são os aspectos de Cristo. Qual, Danilo? Lá em Romanos 8. Os aspectos de Cristo. Romanos 8:2. Esqueci de beber água. Empolgado hoje. Acho que vocês perceberam, né? Empolgado. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, Cristo como Espírito de vida. Agora, em Filipenses, abre lá. Em Filipenses 2:16. Nós estamos lendo que o que são os aspectos de Cristo. Primeiro, Cristo como Espírito de vida, Romanos 8:2. Agora, em Filipenses 2:16, nós vamos ver o que? Cristo sendo a palavra de vida, Filipenses 2:16. Filipenses 2:16. Os aspectos de Cristo. 2:16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão, retendo a palavra da vida. Cristo é palavra da vida. Agora, Cristo sendo a luz da vida. João 8:12. João 8:12. 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Romanos 8:9-10. Cristo sendo a realidade de Deus. Romanos 8. Romanos 8. Abre lá. Romanos 8. Viu aí? 9:10. 9:10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, porque ele é realidade, que é o... Se é o... Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, ou seja, Cristo sendo uma realidade de Deus. Agora, Cristo é o Espírito de vida, de liberdade. Cristo é o Espírito de vida, de liberdade. 2 Coríntios, abre aí, 2 Coríntios 3:17.